Boa noite, né, pessoal? Começar mais uma aula aqui de desenvolvimento de sistemas para Web 1. Boa noite, Sadimar. Hoje o assunto de hoje é capítulo 9, Media Queries. Ou Queries. Media Queries. Eu acho que a pronúncia correta é Queries. Query. Bom, qual é a motivação da gente usar esse Media Queries aí, esse recurso, tá? Então, quando a gente está desenvolvendo um site responsivo, ou seja, o que é um site responsivo? É um site que vai se adaptar aos diversos tipos de dispositivos e tamanho de telas diferentes, tá? Quando eu estou falando se adaptar, não é simplesmente diminuir a resolução, não. É mudar o layout do site, certo? No caso de tablets e smartphone, né? Vai mudar a cara do site, certo? Então, vai mudar posicionamento de elementos, vai mudar cores, vai mudar um monte de coisas para se adaptar melhor a essa nova tela, né? Essa nova resolução que tem nas telas, né? Tanto de tablet como de smartphone, certo? Então, para isso, a gente vai usar esse Media Queries aí para fazer essa adaptação, certo? Então, o que ele permite? Ele permite aplicar regras CSS continuamente. Alguém está falando alguma coisa? Certo? Então, ele vai permitir strong. É o som que tá vazando em alguém aí. Alguém tá com som aqui. Eu acho que é César, viu, César? Tô cortando o microfone dele aqui. Tá fazendo zoada aqui, viu? Vamos continuar aqui, certo? Então, o Media Queries, gente, vai permitir aplicar regras CSS condicionalmente de acordo com as características do dispositivo ou janela que o aplicativo está sendo visualizado. Ou seja, se você diminuir Não, César, tô escutando não. Escreva sua pergunta no chat, é melhor, tá? Boa noite. Boa noite, Camila. Chegou a musa, Hilda? Então, continuando aqui. Então, mais comumente, gente, essas media queries estão de acordo com a largura da janela de visualização, permitindo que se crie componentes e layouts que respondam ao tamanho da janela ou dispositivos que estão sendo visualizados. Mas também pode estender que o usuário prefere claro ou modo escuro, certo? Ou até mesmo preferência de acessibilidade do usuário, além de muitas outras propriedades. Certo? Bom, qual é a sintaxe do Media Queries? Eu posso botar o atributo media, tá? Com os valores, né? No HTML, quando eu estiver carregando o arquivo de estilos, certo? O arquivo CSS. Ou eu posso botar o Media Queries no CSS. O mais comum, gente, é botar no CSS, tá? Já que eu estou fazendo configurações condicionais em cima do CSS, então é mais comum eu colocar no próprio arquivo CSS, certo? Bom, então aí tem um exemplo de sintaxe, né? Eu tenho aqui, ó, a tela o tamanho mínimo seja maior ou igual do que 480 pixels. Então, aplique esse arquivo estilo.css, certo? No caso aqui, no arquivo CSS, eu boto o @media screen, que é tela, né? E
cuja largura, o tamanho mínimo do dispositivo, a largura mínima do dispositivo, seja no mínimo 480 pixels. Então, eu vou botar aqui dentro desse abre e fecha chaves as regras que vão se aplicar a esse tipo de dispositivo, certo? Por exemplo, se você quer que a tela de fundo dele seja de um jeito, se um menu que eles vão ser mostrados vai ser de outro jeito e assim por diante, certo? Temos mais exemplos de sintaxe, por exemplo, max width de 1200 pixels. Então, ele vai botar regras específicas para um dispositivo cuja tela tem um tamanho menor ou igual a 1200 pixels, certo? E nesse outro exemplo aqui, eu tenho um dispositivo com tamanho maior ou igual que 480 pixels e menor ou igual do que 800 pixels, tá? Eu posso botar, a gente vai ver mais para frente, que eu posso botar operadores lógicos aí nessas condicionais aí do Media Query, certo? Então, quais são os tipos de dispositivos que eu posso utilizar nesse Media Query, tá? O tipo de dispositivo está aqui, né? Por exemplo, eu botei Media Screen, tá? Então, eu tenho all, a expressão de mídia se aplicará a todos os dispositivos. Se você não especificar nenhum tipo, ele será aplicado por padrão. Então, por padrão são todos, né? O print, que são aplicados a imprimir para impressora ou exportar para PDF, inclusive no modo de visualização do documento. O screen para dispositivos com tela, o handheld para dispositivos de mão e o speech para sintetizadores de fala, tá? Que ainda não é suportado por nenhum navegador. Quais são as propriedades para a página e navegador que eu tenho? Eu tenho o width, que é a largura da janela do navegador, min width, que é a largura mínima da janela do navegador, max width, que é a largura máxima da janela do navegador, height, que é a altura, o height, né? Que é a altura da janela do navegador, min height para a altura mínima da janela do navegador, max weight para a altura máxima da janela do navegador, e o aspect ratio, que é em relação à largura, é a relação entre largura e altura da janela. Tá certo? Uma proporção aí. Ainda posso ter min aspect ratio, que é a proporção mínima entre largura e altura da janela, max aspect ratio para a relação máxima de largura e janela, e também posso ter o orientation, que é a orientação positiva, se ele é landscape, paisagem horizontal ou portrait, que é retrato vertical, certo? Ainda posso ter essas propriedades aí para a página, tá? Ainda tenho também Overflow Block, que verifica como o dispositivo de saída lida com o conteúdo que se estende, além da área de visualização ao longo do eixo do bloco. E Overflow Inline, que verifica se o dispositivo de saída pode rolar o conteúdo que se estende além da viewport no eixo inline, tá? Esse aqui é para ver se você pode rolar o conteúdo além do viewport, que a gente bota lá no head, né? Do HTML. Temos também as propriedades de display, certo? Temos a Environment Bleeding, que é um método para determinar o ambiente externo do dispositivo, com iluminação fraca ou muito forte. Temos o Display Mode, que verifica o modo navegador usando PWA, que é o Full Screen, se o modo tela cheia sem interface do navegador, ou Standalone, como um aplicativo nativo. Aí tem o Minimal User Interface, né? UI, que é a interface mínima do navegador, e Browser, que é a janela normal do navegador, certo? Também temos as propriedades do Display Grid, que verifica se a tela é raster, todas as telas modernas ou grade, como telefones antigos e terminais de texto. E ainda temos o Resolution, que é a resolução do dispositivo em DPI ou DPCM. DPI é pontos por polegada, né? E DPCM eu acho que é... Vou chutar aqui, certo? Não tenho muita certeza não, mas estou achando que são pontos por centímetro. Além disso, propriedade do display, temos o Min Resolution, que é a resolução mínima do dispositivo, né, em DPI, geralmente mais em DPI, tá, gente? A Max Resolution, que é a resolução máxima do dispositivo em DPI. O Scan, que é o processo de digitalização do dispositivo de saída. E Update para visualização de tela, certo? Que pode ser do tipo Non, Slow ou Fast. O Non é não atualizado, o Slow é lento e o Fast é rápido, né?
Para a propriedade de cor, temos o color, que é o número de bits de cor no dispositivo de saída, min color, que é o número mínimo de bits. Isso tudo são propriedades, tá, gente? Que a gente pode ter no Media Queries, tá? Min de bits de dispositivo de saída, número máximo de bits de dispositivo de saída, color index, número de cores que o dispositivo pode exibir, min color index, número mínimo de cores que o dispositivo pode exibir, max color, número máximo de cores que o dispositivo pode exibir, certo? Ainda temos ainda o monochrome, que é o número de bits por cor no dispositivo de saída, monocromático. Min monochrome, número mínimo de bits dispositivo, max monochrome, número máximo de bits por cor do dispositivo, color gamut, que é a gama aproximada de cores suportada pelo navegador e pelo dispositivo de saída. Ainda temos a Dynamic Range, que é a combinação de nível de brilho, profundidade de cor e taxa de contraste para o vídeo navegador e dispositivo de saída. E o Inverted Colors, que verifica se as cores estão invertidas pelo navegador ou sistema operacional. Tá? Ainda temos propriedades para interações, que temos o Hover, que verifica se o dispositivo principal permite que você passe o mouse sobre os itens. O Unhover, que verifica se algum dos dispositivos de entrada permite que você aponte para itens. O Pointer, que verifica se o dispositivo de entrada principal é um ponteiro e quão preciso ele é. E o Anypointer, que verifica se algum dos dispositivos de entrada é um ponteiro e quão preciso ele é. Para vídeos, a gente tem o Video Width, que é a largura de vídeo na exibição selecionada. O Video Height, que é a altura de vídeo na exibição selecionada. O Video Color Gamut, que é a faixa aproximada de cor suportada. E o Video Dynamic Range, que é a vídeo dinâmica de vídeo, que no caso é uma combinação de nível de brilho, profundidade de cor e taxa de contraste para o vídeo no navegador, certo? E também temos o Video Resolution, que é a resolução do vídeo do monitor selecionado. Ou seja, você pode mudar a resolução do vídeo. O que isso quer dizer? Quer dizer que dependendo da sua tela, você pode mudar a resolução de vídeo que está sendo exibido. Você pode botar uma resolução maior ou uma resolução menor de vídeo, de acordo com a tela que está sendo utilizada para ver o seu site. Ou o vídeo que você está lá no seu site, né? Aí temos as propriedades para preferência do usuário, que é Forced Colors, que verifica se são as cores disponíveis para o uso. Preferred Color Scheme, que determina se o usuário prefere um tema claro ou escuro. Preferred Contrast, que determina se as configurações são definidas para aumentar ou diminuir o contraste entre as cores. Preferred Reduced Data, que determina se o usuário prefere carregar menos dados na página. Preferred Reduced Motion, que determina se as animações estão desativadas nas configurações do sistema do usuário. E Preferred Reduced Transparency, que determina se a transparência está desativada nas configurações do sistema do usuário. Tá? Bom, aí agora a gente vai ver, a gente tem todas essas propriedades, a gente tem mais propriedades do Media Queries, tá? Essa aqui é só um apanhado geral que você pode utilizar ou que você pode ver em alguma configuração por aí, tá? Eu não vou cobrar que você decore isso aqui tudo não, obviamente, né? Eu não vou cobrar que você decore isso aqui. O que eu botei no slide, que é para você, dado que você precisa fazer alguma coisa, aí você usa esse slide como consulta. Poxa, como é que eu faço para mudar a propriedade para ser uma tela de resolução mínima, tantos pixels por máximo com tantos pixels? Então você vem aqui no slide e você verifica, tá certo? Você vê essa documentação aqui. Bom, aí o Media Queries pode ter operadores lógicos. Ele pode ter a vírgula aqui é um operador lógico, tá? Ele vai operar como fosse o OU, certo? Temos o AND, que é o I, o NOT e o ONLY. Só que o ONLY está sendo descontinuado. Então eu não vou abordar aí nesses slides não, certo? O operador lógico AND. Então, ele é usado para combinar múltiplas condições. Nesse caso, a lógica será executada se cada condição for verdadeira. Então, a gente sabe que no AND precisa tudo ser verdadeiro para ele poder ativar as configurações de CSS. Então, veja com um exemplo abaixo. Eu quero aplicar a Media Query abaixo se todas as três condições forem atendidas. Ser uma tela, no caso screen, a largura, width, ser... no caso mínimo, né, a largura mínima, ser maior ou igual que 1280 pixels e a orientação ser paisagem, no caso landscape. Então eu vou botar @media screen and, entre parênteses, min width 1280 pixels and orientation, landscape. Esse min width aqui e orientation a gente viu anteriormente como sendo as propriedades do Media Query, né? Não é isso? Então, min width, a gente vê o tamanho e orientation, a gente viu aqui em cima, ó, que tem
Landscape, cadê? Orientation. Orientation. Aqui, ó. Pode ser landscape ou portrait. Boa noite, professor. Boa noite, Só um Nilson. minutinho. Eu tô acabando de chegar da rua agora e eu vou passar pro computador Tá para ver certo. sua aula, viu? Não bota falta em mim não, viu? Não, boto não. Pode ficar tranquila. Tá, só um minuto. Tchau, tchau. Tchau. Alô, professor, tá me Oi. escutando? Agora eu tô escutando, César. Agora, pronto, beleza. Era só para testar mesmo. Pronto. Temos o operador lógico, que é a vírgula, no caso o ou, que define o uso de estilos quando apenas uma das condições especificadas for atendida. Então, equivale, como eu falei, equivale ao operador lógico ou. Então, exemplo, os estilos serão aplicados à página em dois casos. Quando a largura width for maior ou igual a 524 ou a orientação for retrato, no caso portrait. Então, mídia, min, width 524. Aí, que tipo de dispositivo ele está sendo aplicado? Ele está sendo aplicado para todos, né? A gente viu que se não botar o tipo de dispositivo aqui logo após o mídia, ele vai aplicar por padrão para todos, né? Então, se a largura mínima dele for de 520, pelo menos 524 pixels e a orientação for portrait, então ele vai aplicar as seguintes regras de CSS que foram definidas aqui, nesses três pontinhos aí, né? O operador lógico NOT, que é usado para negação. Então, quando usando NOT com AND para negação, ele funciona para toda a media query. Nesse caso, quando o especificado NOT não é necessário especificar o tipo de dispositivo, certo? Exemplo, aplicar os estilos apenas quando não tela screen e largura width maior ou igual a 418 pixels e a altura, o rate, é maior ou igual a 724 pixels. Então, posso botar @media not screen and min width 480 pixels and min width 524 pixels. Então ele aplica as regras de CSS de acordo com o que você especificou aqui, né? Nessa regra aí do Media Query. Tá certo? O operador lógico NOT, quando usado NOT em uma expressão com vírgula, ela adiciona uma negação para aquela parte apenas. Então, aplicar os estilos quando a seguinte condição for verdadeira. Não é uma tela, então media not screen, ou a largura não é maior ou igual que 418 pixels. Então, not min width 418 pixels. Note que eu tenho que botar um not para cada um quando eu tenho uma vírgula, certo? É isso que esse slide quer dizer. Tá joia? Bom, então, sobre Media Queries, basicamente, é isso aí que eu queria falar para vocês, tá? Tem alguma dúvida aí, gente? Dúvidas? Vai mostrar isso no programa? Boa pergunta, viu? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar. Fazer um bem simplesinho aqui, certo? Deixa eu aumentar aqui. Vou botar estilo.css. Aí eu vou botar um bar aqui. Vou botar teste de visualização. Vou botar um H1. Só para visualização. Só para você ver como é que é a ideia da coisa, certo? Então, tá, eu vou criar um arquivo aqui, CSS, vou chamar de estilo.css, eu botei o nome de estilo CSS lá, botei. Aí eu vou botar aqui, ó, o meu H1, eu vou botar ele com a cor vermelha, certo? Vamos carregar ele aqui, só para ver.
Então, dá pra ver aí que tá a palavra teste de visualização tá vermelha? Dá sim. Pronto. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar isso aqui. Só usa um arquivo CSS ou dá pra usar várias mídias de uma vez? Dá pra usar várias mídias de uma vez, Atos. Ótima pergunta, viu? Você tá perguntando, você pode colocar várias mídias para cada dispositivo diferente. Por exemplo, se você tiver uma resolução de um tablet, você bota as mídias, as configurações do CSS para o tablet. Se você tiver para um celular maiorzinho, você pode botar as resoluções para um celular maior e assim por diante. Certo? Aí deixa eu abrir aqui o Google Chrome DevTools. Tá? Como é que é no Mac aqui? Tá. Tá em 768.1024. Eu vou botar uma resolução menor. Trezentos e setenta e cinco mil seiscentos e sessenta e sete. Então tá aqui. Vou botar um arroba mídia. Para qualquer dispositivo cujo a resolução seja mínima. Deixa eu ver aqui. Vou botar isso aqui, 375 pixels. Aí eu quero que o color seja blue. Tá, mas eu tenho que botar o H1. H1 color blue. Deixa eu diminuir aqui a resolução dele. Deixa eu botar uma resolução malzinha. Botar uma 768. 768. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tamanho mínimo. Por que o danado não tá mudando? Deixa eu fazer só uma consulta aqui. Media Query in Widget. Pronto, vamos botar com body, que fica melhor até de ver. Certo? Deixa eu botar isso aqui. Fica até melhor de ver. Tá aqui. Bom, com essas regras aqui, ele vai botar... Cadê? Pronto, ó. Veja que ele tá com essa cor aqui, ó.
meio verde, né? Que é, deixa eu ver aqui no arquivo, que é justamente, ó, quando a resolução é 600 pixels. Então ele bota esse olive aí, ó, certo? Como background. Se eu mudar essa resolução aqui, ó, deixa eu mudar a resolução aqui para uma maior. Aí já mudou para azul, ó. Tá vendo? Deu para ver aí, Camila? Deu sim. Pronto. A ideia do Media Query é justamente isso. Eu poder, por exemplo, mudar a resolução de tela e ele mudar as configurações de CSS para isso, certo? Eu posso até voltar ao que estava antes lá, deixa eu ver. Porque aqui eu estou botando background, mas eu podia botar, por exemplo, o H1 também, ó. O H1 é color, como jeito que eu botei, red. Aí eu quero que o H1 vire branco aqui. E aqui ele vire vou botar marrom, certo? Então tá aqui, ó. Então tá branco aí a resolução. Eu mudando a resolução da tela aqui, ó, para o menor. Ele botou aqui, ó, vermelho com oliva. Botou aqui. Aí nesse pixel a mesma resolução. iPad mini é outras cores. Nest Hub é outro tipo de cor, porque a resolução da tela tá mudando, certo? Então ele está se adaptando àquilo ali. Agora, veja só, eu estou adaptando cor porque é um negócio mais simples, tá, de fazer. Mas você pode adaptar o que você quiser, qualquer regra de CSS que você quiser, certo? Por exemplo, você pode mudar o menu de navegação, por exemplo, de horizontal para vertical, certo? No nav, certo? Fica aí a seu critério. Tá certo? Então, é para isso que serve o Media Query, Basicamente, a gente bota para resoluções de tela, certo? Mas nada impede você botar ele para outros tipos de configurações não, tá? Mas existe formas mais simples de redimensionar. Assim. Peraí, vê se Camila, só um instantinho que tá tão baixinho o microfone. Deixa eu aumentar aqui. Vai, repita. Tem. Opa! É porque eu também tô rouca. Ah. Tem alguma forma de redimensionar essas informações, esses componentes da página. Porque aí dá a entender que eu tenho que fazer isso para cada formato. Um por vez. Analisando cada um. Mas tem como fazer isso através do JavaScript? Não. Porque o negócio do CSS é o seguinte, olha. Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Você está perguntando assim, para cada dispositivo eu vou colocar regras específicas. Você bota uma regra geral, certo? Um exemplo, você pode botar uma regra geral para um, aí quando for para celular você pode botar um Media Query para celular só, entendeu? Não precisa você botar para cada resolução você botar uma não. Tá entendendo o que eu quero dizer? Você pode fazer uma, por exemplo, eu vou fazer para 3 resoluções. Vou fazer para tablet, para celular e para navegador normal. Você pode fazer para esses três tipos de dispositivos? Pode, sem problema nenhum. Aí você vai usar o Media Query para cada tipo de dispositivo, entendeu? Não precisa fazer para cada resolução. Seriam famílias de resoluções, entendeu? Por exemplo, quando eu fiz aqui no Document, veja só, ó, pro iPhone SE ele tá uma cor, pro iPhone XR, que é um pouquinho maior, ele continua a mesma cor, ou seja, para essa família de resoluções aqui, pro 12 Pro ele continua a mesma cor e assim por diante. Mas quando você muda, por exemplo, o iPad mini, aí a resolução é um pouco maior, aí já muda o esquema de cores dele. Ou seja, eu estou trabalhando com famílias de resoluções, não estou trabalhando com todos os tipos de resolução, tá entendendo? Não sei se eu esclareci a sua dúvida. Não, é porque, tipo, no nome, né? Dessa última resolução mesmo, ele ficou com um espaço muito maior, então eu teria que ajustar o tamanho dessa fonte. Sim, sim. Aí eu ia mudar aqui no Media Query, entendeu? Você pode mudar o tamanho da fonte de acordo com a resolução da tela, entendeu?
Tá certo. Tá certo? Tá rouca, tá? Achei não, viu? Tô. Achei não. E aí, gente, tem alguma dúvida? Mais? Essa do WhatsApp eu já filé. respondi, né? Oi, Rafael. Tá filé. Tá filé, né? Então, beleza, gente. Ó, só quero dizer uma... Deixa eu encerrar aqui pra dizer um negócio aqui. Deixa eu terminar.